Fala galera, é isso aí, Isavo Lima na área, mais uma gravação aqui, mais um material produzido para o pessoal que presta aí as provas militares de São Paulo. Prova de soldado aconteceu esse último domingo, dia 30, né, de novembro de 2025, a segunda prova do ano, a prova de soldado, né, soldado de segunda classe da Polícia Militar. Então, se você já gosta das nossas resoluções aqui do nosso canal, que sempre quando sair provas que tem história, filosofia, sociologia, atualidade, nós vamos estar comentando aqui, porque é material de estudos. Sabe que Isavo Lima, pessoal, é aqui, ó, nossa casa de estudos para essas provas que tem humanidades. Então, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações, vem comigo, porque aqui é resolução sem, né, delongas, é direto no ponto, é direto nas nossas resoluções, e obviamente que isso já vira material para os próximos estudos, e é assim que se estuda para provas de concurso, vendo e analisando provas e como que foi os últimos concursos. Vamos nessa. Pessoal, em 2025, nós tivemos duas provas de soldado. O primeiro semestre nós tivemos com a banca da FGV e agora o segundo semestre com a banca da VUNESP, que é uma velha casa, uma casa que todo mundo conhece, pessoal. Então, obviamente que de um desenho geral nessa prova, nós vimos aqui que a prova de soldado da Polícia Militar de São Paulo, pessoal, aplicada aí pela VUNESP, com certeza aí é uma prova que veio fiel ao seu estilo, não fugiu ao estilo da VUNESP, ou seja, entregou um exame que cada vez mais, né, exige aí do candidato leitura, né? Obviamente não é memorização, não é decoreba. Quem estudou comigo sabe do que eu estou falando. É uma prova que cobrou aí inteligência, capacidade de leitura crítica e, obviamente, aí acima de tudo, a habilidade de conectar pontos, saber fazer esses pontos aí conectados, né? Não é interdisciplinar, porque é bem separadinho as questões. Tava lá, né, história geral, história do Brasil, né, atualidade, geografia, tava bem claro, certo? Claro que nos eixos, né, linguagem, ciências humanas e, obviamente, a matemática. Então, o que vimos foi um exame, com certeza, que testou a maturidade do estudante, né, pessoal? Para estar bem, obviamente, que não bastava aí, né, saber o conteúdo, era preciso pensar historicamente, interpretar o mundo atual e argumentar aí, achar a resposta com profundidade. Em história e atualidades, que é o que eu vou analisar aqui junto com vocês, pessoal, a gente aí, obviamente, ficou muito claro, a banca, ela começou aí pelo tema de Primeira Guerra Mundial, olha só, né, quem estudou comigo sabe, Primeira Guerra Mundial, mas não perguntou sobre batalhas, não pergunta sobre batalhas, né, pessoal, e sim sobre a vida nas trincheiras. Adorei essa questão. Passou aí pelo Brasil, obviamente, no Brasil, Estado Novo, também falou sobre a ditadura, obviamente, são temas fortes. Cara, Vargas sempre cai na prova e a ditadura também sempre presente. E aí, obviamente, que, né, criou aí uma compreensão entre, né, os simbolismos e os movimentos sociais, as diretas já caíram na prova, e em atualidades, pessoal, mergulhou em debates quentíssimos aí atuais, como a inteligência artificial, meio ambiente e saúde pública. Muito bacana, atualidade bem tranquila também. E a VUNESP aí quis que o candidato lesse as questões, que tinha uma informação, refletisse o mundo e que vive. Pessoal, prova muito boa, prova muito direta, muito tranquila. Quem estudou, com certeza tirou vai ter bons acertos, né? E para pensar a redação, pessoal, eu dou um comentário geral. A redação ela veio com um tema do chamado Kid Duty, ou seja, as crianças adultas aí, que é uma discussão super atual, né, sobre os adultos que consomem cultura infantil, questionando se isso é um conforto emocional ou uma forma de alienação. Então, uma pergunta instigadora para você escrever e argumentar ali na redação. Obviamente que eu achei que dava para falar muita coisa, não precisava ficar assim pensando em coisas mirabolantes, porque a VUNESP, na prova de soldado, quer pelo menos que você saiba escrever dentro das normas gramaticais, tá? Mas foi um tema complexo, obviamente, corajoso, que tirou o candidato daquela zona de conforto, né? E o forçou aí a uma reflexão profunda sobre a sociedade contemporânea, né? Consumo e, obviamente, saúde mental. Em resumo, pessoal, com certeza foi uma prova que valorizou o preparo de qualidade e a leitura de mundo e a capacidade crítica. E é exatamente sobre isso que vamos conversar agora nos detalhes em cada uma das questões que eu vou expor com vocês, tá? Então vamos fazer aquela velha e boa análise de questão por questão, sabe? Sem grandes mirabolâncias, sem grandes
tecnologias, nós vamos direto aqui ao ponto que você sabe que Gustavo Lima é sem rodeios, tá, pessoal? Gostei da prova, achei uma prova tranquila e boa de se fazer. Vamos fazer uma análise dela agora? Vamos nessa. E, obviamente, pessoal, que, como eu disse, isso aqui serve como material de estudos para quem já vai estudar para as próximas provas. Então, se você pulou a minha introdução, que foi uma análise geral da prova, venha comigo aqui, né, na análise da prova da VUNESP 2025 para soldado, certo? Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Nós já temos aqui, né, o cabeçalho, concurso público, exame de conhecimentos gerais, parte 1. Tomara que todo mundo tenha se dado bem para ir para a parte 2, ou seja, a parte 2 é a parte da redação, e depois para as próximas etapas. Então, pessoal, é o seguinte, certo? Cara de VUNESP, cara, VUNESP de buenas, certo? Ó, começou aqui com língua portuguesa, charges, textos, respostas curtas, eu gosto disso, pessoal, VUNESP, ó, bacana, né, mano? Eu achei de boa, achei uma prova muito de boa. E aí, ó, textos, não textos muito longos, textos atuais, cobrou gramática, cara, de boa. Vou pular aqui, ó, matemática, eu achei também matemática tranquila, certo? Aqui, né, porcentagem, juros simples, né, dava para fazer. Beleza, vamos para as ciências humanas, que é o que nos interessa. Conhecimentos gerais, ele coloca como conhecimentos gerais, cara, a mesma prova da VUNESP de sempre. Pequenos insertos, perguntas diretas e assertivas na lata. História geral, Primeira Guerra Mundial, pessoal. Você tem 5 temas de história geral para a prova de soldado. Primeira Guerra, nazifascismo, Segunda Guerra, Guerra Fria e globalização. Caiu Primeira Guerra. Putz, eu achei que seria Primeira Guerra. Bom, aí você tem aqui. Quando falamos da Primeira Guerra Mundial, falamos muito sobre as batalhas, os novos armamentos, as estratégias militares, as origens e os desdobramentos do conflito. Isso tudo é muito importante. Mas precisamos falar mais da vida cotidiana, da vida social, explorar a vida e os sentimentos dos soldados que participaram dos combates. Eles têm muito a dizer e a partir destas falas podemos compreender melhor as nuances da Grande Guerra. Mais do que um sistema de posição e fortificação, as trincheiras eram um ecossistema cultural extremamente dinâmico e complexo. Vida cotidiana nas trincheiras. Bom, pessoal, cara, qualquer assunto de Primeira Guerra Mundial, tem no meu canal, tem aula minha de Primeira Guerra. Quando eu falo de Primeira Guerra, eu sempre falo das trincheiras. É uma das características da Primeira Guerra Mundial. O texto só chamou atenção a isso. E a pergunta vem, em relação às trincheiras da Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar. Em relação a elas, o que podemos afirmar? Temos aqui as assertivas. A diz, se restringiam aos combates de guerra ocorridos fora do continente europeu, se restringiam aos combates de guerra ocorridos fora do continente europeu, especialmente na África e na Ásia, enquanto o conflito na Europa ficou marcado pelo avanço por terra da Alemanha em relação à França. Não, quem estudou qualquer assunto de Primeira Guerra sabe que está errado, porque as trincheiras aconteceram sobretudo na Europa, erradíssimo. E outra coisa, dica que eu sempre dou, palavra determinista, se restringiram, resposta errada. B. Surgiram a partir das convenções de guerra que estabeleceram limites para os conflitos entre os exércitos e a população civil e restringiram o enfrentamento armado à linha de frente da guerra, reduzindo drasticamente a mortalidade dos civis. Pessoal, as trincheiras é um acontecido, não é um acordo. As trincheiras aconteceram. Os caras começam a movimentar suas tropas e trava. Então não é um acordo, não existe acordo. As trincheiras foram um acordo. E, de novo, a palavra restringir aqui, de novo, palavra determinista, fora B. C. Marcaram a última grande guerra, antes do desenvolvimento tecnológico da indústria bélica, e em um conflito caracterizado pela utilização de armas não automáticas e pela inexistência. Ó, de novo, pessoal. Cara, vem comigo, cara. Pela inexistência de granadas ou bombardeios aéreos. Já tinha aviões na Primeira Guerra, pessoal, e já tinha granada na Primeira Guerra. Tá erradíssima C. Certo? E não foi marcar a última grande guerra. Tem trincheiras em outras guerras também,
D. Revelaram as ambiguidades da guerra, pois expressavam ao mesmo tempo o ódio nacionalista dos militares e o reconhecimento empático entre soldados de exércitos rivais, como no caso da trégua de Natal de 1914. Pessoal, tem vídeo aqui no meu canal, um shortzinho de eu falando sobre a trégua de Natal de 1914. Toda a aula de história a gente fala sobre isso, cara, é muito famoso. As trincheiras, pessoal, ela é uma ambiguidade do nacionalismo extremo. Então, assim, você eliminou as alternativas erradas e ficou com a certa de uma maneira assim, pô, beleza, eu consegui eliminar as outras, mas está tranquila de eliminar aqui, a resposta é a D. E aí diz, se constituíram como um espaço privilegiado de representação dos interesses nacionais de cada país envolvido no conflito, tendo em vista a participação equânime de todas as classes sociais na linha de frente da guerra. Pessoal, as trincheiras se construíram num espaço privilegiado, pelo amor de Deus, pessoas morrendo, se esbagaçando naquelas trincheiras, morrendo de fome, de frio, vai ser um espaço privilegiado, erradíssimo. Bom, a habilidade que você tinha que usar para responder essa questão número 1 das trincheiras da Primeira Guerra, pessoal, era a habilidade de eliminação das alternativas erradas. Jesus Cristo, eliminar as alternativas erradas. Não faz sentido algum as outras alternativas. Eu achei essa questão aqui, para quem sabia o assunto, nível easy. Fácil, 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 fácil. Apenas interpretação, ficava cadê, certo? Questão número 37. Duas questões de história geral e eles exploraram, né, o quê? Primeira Guerra e Segunda Guerra. Eu sempre falo, certeza que na prova de soldado, né, pelas quantidades de temas, ou cai Guerra Fria como principal assunto, ou Segunda Guerra. Caiu Segunda Guerra e Primeira Guerra. Tranquilão, tranquilão. De novo, um inserto e a pergunta é, o expansionismo alemão apresentado no trecho está relacionado, olha que boa questão, especificamente sobre o expansionismo alemão. Quando eu dou essa aula, e aqui no canal tem essa aula, eu falo do avanço do eixo, que é o expansionismo alemão, e o contra-ataque dos aliados, que é exatamente aqui a questão. No primeiro dia de setembro de 1939, as forças armadas da Alemanha nazista cruzaram a fronteira polonesa sob as ordens de Hitler. Essa agressão sem declaração de guerra marcou o início da Segunda Guerra Mundial. Hitler justificou a invasão como guerra defensiva, acusando os poloneses de terem iniciado o conflito contra os alemães. Na verdade, o exército alemão usou de estratagemas para acusar os poloneses de terem iniciado o ataque à Alemanha. O início da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, isso aqui é o estopim da Segunda Guerra Mundial. E aí, sobre o expansionismo alemão apresentado no trecho, o que você sabe? De novo, vamos à eliminação das alternativas. Não quero a certa, eu quero a errada. Não, tipo assim, não, claro, ele quer a certa, pessoal, mas uma tática é eliminar as alternativas. A diz, a ambição nazista de enfrentar a União Soviética, reconhecida como a principal inimiga do Terceiro Reich, o que permitiria à Alemanha derrotar o comunismo e se expandir para o leste, sem enfrentar as potências capitalistas ocidentais. Bom, ele está dizendo que esse expansionismo alemão ambicionava enfrentar a Alemanha nazista, mas enfrentar a União Soviética. Não, eles invadiram a Polônia porque já estava acontecendo o expansionismo em várias áreas, não era especificamente contra os soviéticos. E outra coisa, pessoal, que a gente sempre lembra sobre o assunto de Segunda Guerra, logo que eles invadiram a Polônia, a União Soviética também invadiu a Polônia, e eles fizeram o pacto de não agressão logo em 1939. Então a A fica inviável, está errada. B, ao final da Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha teve seu território dividido em duas partes, em razão da criação do Estado Nacional Polonês e da abertura de um corredor que permitiu o acesso da Polônia ao Mar Báltico. A pergunta é, sobre esse assunto da Alemanha invadir a Polônia e sobre o expansionismo deles, o que você consegue lembrar? Galera, mano,
Eu tenho minha aula aqui, eu falo exatamente sobre isso. Havia uma parte da Alemanha que estava dentro da Polônia, era a Prússia Oriental, o famoso corredor polonês. O Hitler queria juntar os territórios da Alemanha, do Terceiro Reich, com um pedaço da Alemanha que estava dentro da Polônia. A Polônia não queria aceitar. É exatamente isso. Professor, é uma questão conteudista? Sim, você tinha que saber o conteúdo. Mas é um conteúdo difícil? Ó, mais ou menos. Eu vou colocar essa questão como média. Para mim ela é fácil, mas assim, obviamente, pessoal, que quem estudou lembraria que a Alemanha queria pegar um pedaço da Polônia. Isso é conteúdo? Isso é conteúdo. Então é a B. A C. A política antissemita da Alemanha, na medida em que o povo polonês era majoritariamente pertencente ao povo judeu. Não dá para afirmar isso, não dá para afirmar isso. E não foi por causa disso que a Alemanha invadiu a Polônia, já está errado. O que contribuiria para o projeto nazista de explorar a mão de obra judaica, escravizada e depois exterminar os judeus. Não, nada a ver. O projeto de matar os judeus vai acontecendo no processo e não foi por isso que eles invadiram a Polônia. Esse é o tipo de questão, pessoal, onde você tem uma resposta certa que é certa e as respostas erradas vão estar erradas. A D diz: ao acordo estabelecido entre Alemanha e Inglaterra e França, depois da anexação da Áustria e da Tchecoslováquia pelos nazistas, quando as potências ocidentais concordaram em aceitar o expansionismo do Terceiro Reich para o leste europeu. Não, erradíssimo, né? As potências, França e Inglaterra, não aceitaram mais o expansionismo alemão. Eles fizeram um tratado chamado Tratado de Munique, que era para a Alemanha não avançar mais. E a Alemanha assinou que não avançaria. E a Alemanha foi lá e rompeu o tratado invadindo a Polônia. Está errado. Então aqui, pessoal, para quem sabe o assunto está errado. E aí diz, ao eixo Roma-Berlim, acordo firmado entre a Itália fascista e a Alemanha nazista, que garantia aos italianos o controle de parte dos territórios do leste europeu, que fossem conquistados pelo Terceiro Reich ao longo da década de 30. Não, viajou na maionese, tem nada a ver, cara. O acordo eixo Berlim não tinha nada a ver, Berlim-Roma não tinha nada a ver com a Polônia. A Polônia é uma coisa da Alemanha. Então, é a resposta B. Ó, pessoal, sem brincadeira, eu achei que essa questão, eu vou colocar ela como mediana, mas para quem sabe o assunto é fácil. Se você soubesse o porquê que a Alemanha invadiu a Polônia, e não é uma questão conteudista assim babaca, é uma questão que faz parte do assunto sobre a história do início da Segunda Guerra Mundial. Então eu fico com uma questão fácil para quem sabe, mediana para quem tinha que conseguir eliminar as alternativas que estavam bem erradas. Mas aqui priorizou essa questão, priorizou conteúdo, priorizou aquele candidato que sabia do assunto. A primeira questão de história geral, que foi sobre a Primeira Guerra, priorizou quem conseguisse ter um contexto e uma boa leitura e eliminar as alternativas. E a segunda questão aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, priorizou quem sabia o conteúdo, se soubesse a resposta B já era certa. Bom, gostei das duas questões de história geral, agora vamos para as questões de história do Brasil, beleza? Vocês sabem, quem já presta a prova de soldado sabe que caem 4 questões de história do Brasil. São 6 questões total na prova, 2 foi de história geral e 4 questões de história do Brasil. Sobre a história do Brasil, no edital você tem exatamente 4 temas, ou seja, né, Era Vargas, período militar, Nova República e Constituições. Vamos ver se caiu uma questão de cada assunto, como eu sempre falo que pode cair. História do Brasil. Leia o texto, Getúlio Vargas. Pronto. Já contemplou um assunto aqui, Getúlio Vargas. Questão 38, então, ó. Getúlio Vargas mandou realizar a cerimônia da queima das bandeiras estaduais, que teve lugar no Rio de Janeiro. Nessa cerimônia foram hasteadas 21 bandeiras nacionais em substituição a 21 bandeiras estaduais que foram incineradas numa grande pira erguida no meio da praça. Ao som do hino nacional, tocado por várias bandas e cantado por milhares de colegiais, sob a regência do maestro Villa-Lobos. Que cena horrenda, hein, pessoal? Bandeiras dos estados sendo queimadas, tocando o hino nacional. Este é o Vargas ditatorial, com certeza. Pessoal, tem data aqui? Não, não tem data. Mas é um assunto conhecido do período do Vargas ditatorial. Beleza. A cerimônia do trecho faz referência à queima. Ó, o texto diz, pessoal, que está queimando as bandeiras estaduais numa cerimônia de nacionalismo. É isso que você entendeu do texto. Habilidade de leitura. A diz: simbolizou o enfraquecimento dos poderes locais, regionais e estaduais, e coincidiu com o início do Estado Novo.
regime ditatorial marcado pela centralização política e pelo discurso nacionalista. Claro, mas foi óbvio, pessoal. É a A. Cara, a resposta está clara, a leitura do texto está claro. O Vargas centralizou o poder na figura dele, e ao centralizar o poder na figura dele, ele mandou queimar as bandeiras dos estados, falou, quem manda aqui sou eu. É uma atitude extremamente ditatorial, tá claríssimo, é a resposta A. Só que eu sei que você está na prova, cheio de angústia, você quer ler as outras, vamos ler. B. Representou o momento em que o Brasil decidiu ingressar na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados, fazendo uso de um forte discurso nacionalista para mobilizar a população contra o nazismo. Não. É o comecinho do Estado Novo. O Brasil entrou na Segunda Guerra em 1943, já estava ali no metade do Estado Novo. C. Ocorreu no início da Era Vargas, quando Getúlio tentou a conciliação com as elites estaduais derrotadas em 1930, ainda que o fracasso dessa política tinha culminado com a Revolução Constitucionalista de 32. Não, aconteceu no início do Estado Novo, e o Estado Novo é 37. O 30 é o Vargas provisório, ainda ele não tinha essa força toda. D. Marcou a resposta imediata do governo ao movimento comunista de 1935, reforçando os símbolos nacionais com o objetivo de combater as influências do internacionalismo soviético em solo nacional. Não, 35 é a intentona comunista, não, o resultado... Então, assim, marcou a resposta imediata, 35 não, foi lá em 37, no começo do Estado Novo, o Vargas já está dizendo, a regra do jogo vai ser essa, fim do federalismo, mas não foi automaticamente após a intentona comunista. E aí diz, evidenciou a importância da política de desenvolvimento econômico nacional levada adiante pelo governo Vargas, no momento em que Getúlio Vargas criava a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Erradíssimo! A Petrobras só foi criada em 1953 e nem é no período do Vargas, da Era Vargas, é no período do Vargas democrático, já está errado. E a Vale, né, a Companhia da Vale do Rio Doce, ela é de 43, então não é desse período. Pessoal, olha, 8,80. Facílima para quem sabia o assunto e talvez quem estava viajando na maionese, nunca ouviu falar de Era Vargas, vai achar difícil. Aí você escolhe se ela foi fácil ou difícil. Eu achei ela facílima, certo? Vargas foi contemplado na prova. Bacana. Questão 39. Questão 39. Leia o texto a seguir. Constituições de 34 e 46. Opa! Caiu Constituições na prova de soldado. E caiu duas Constituições muito conhecidas. A Constituição de 34 e a Constituição de 36. Beleza? Bom, vamos ver a pergunta. Ó. Ainda que tenha reforçado direitos políticos, a Constituição de 46 não assegurou o voto. Pessoal, cara, vem comigo. Eu sempre falo isso para vocês. A questão do alargamento e do cerceamento da questão cidadã, voto. É sempre esse tipo de questão que cai em constituições, em história. Cara, vem comigo, questão de novo fácil, cara, muito fácil essa questão. O que não foi alcançado aí em relação ao voto à Constituição de 46? É certeza qual vai ser a resposta, hein? Essa aqui é a questão 39. As Constituições de 34 e 46 marcaram períodos democráticos no país. A Carta de 1934 dava amplos poderes aos estados e assegurava preponderância do poder legislativo. A de 1946, elaborada após o período autoritário do Estado Novo, reforçou direitos individuais e políticos e estabeleceu independência dos poderes judiciário e legislativo e separação entre igreja e Estado. Beleza, tá? Ele só disse informações. A pergunta é, o que não foi assegurado na Constituição de 46 em relação ao voto? A. O voto obrigatório, isso foi assegurado, o voto era obrigatório. O voto direto, o voto era direto, entende? O voto era direto, certo? O voto dos analfabetos. Todo mundo sabe, pessoal, isso aqui é regra. Se você tá pleiteando uma vaga para soldado, estudou história comigo, você sabe que foi só a Constituição de 1988 que assegurou o voto dos analfabetos. Só a Constituição de 88. Então, resposta tranquilíssima, eu achei ela muito fácil, certo? Constituições. De secreto? Não, o voto secreto foi só na Constituição de 34, certo? Não, foi garantido o voto secreto, desculpa, então tá errado.
Ele perguntou o que não foi assegurado. E aí, o voto das mulheres? O voto das mulheres foi garantido, tanto na 34 quanto na de 46. Resposta, então, C, fácil. Pessoal, ó, as duas de Brasil, caiu uma, era Vargas, super ciente que cairia, e caiu uma de Constituição, super ciente de que cairia. De boa, até agora, eu achei essas duas de Brasil fácil. 40, questão 40, leia o texto a seguir, certo? Já pela data, já dá para saber qual é o assunto, hein, pessoal? Ó, 1973. Se você tem, né, obviamente, 4 conteúdos de história do Brasil, que é Era Vargas, período militar, Constituições de Nova República, você viu a data 73, obviamente que é período militar. Beleza. O movimento citado no texto foi, tem um movimento citado no texto, vamos ver. Criado em 1973, a partir de Clube de Mães e das Comunidades Eclesiais de Base, CEB, da Igreja Católica, na periferia sul de São Paulo, o movimento do custo de vida, MCV, incorporou outras forças políticas, cresceu em número e articulação em 1978. Colocou nas ruas mais de 20 mil pessoas em um ato público realizado na Praça da Sé, em pleno período militar. Em pleno período militar, esse movimento feito por pessoas da Igreja Católica e mães de comunidade foi um movimento. Lembra que no edital de soldados está assim: movimentos sociais e estrutura política e econômica do período militar. Esse é o edital de soldado. Então, geralmente, pessoal, em questões de período militar, ou cai questões sobre a economia do período militar, ou cai questões sobre movimentos sociais. Essa foi uma questão de movimentos sociais. Essa sim, pessoal, eu julguei uma questão difícil para quem nunca ouviu falar sobre o assunto, certo? Mas assim, se você conseguisse ler as alternativas, ela ficaria mediana. Mas talvez na hora da prova, muita gente nunca ouviu falar, porque é difícil de você colocar todos os movimentos sociais que aconteceram no período militar, e assim, tá aberto, mas assim, eu achei essa questão um pouquinho difícil, só essa, beleza? Mas vamos ver se pelas alternativas a gente conseguiria se virar. Beleza, vamos ver também aqui, ó. José Tadeu do Arantes, estudo resgata a história dos movimentos do custo de vida. Tá, A diz, o texto fala de qual movimento? A diz, uma mobilização das lideranças políticas do MDB em busca de base social, com o objetivo de derrotar o regime militar nas urnas e ampliar a oposição. Bom, pessoal, então, tá vendo? A questão fica difícil, eu sei. Esta eu sei que ela ficou difícil para quem não tem um bom conhecimento. Mas vamos pensar assim, tá? Vamos pensar como professor, como eu estou aqui fazendo análise da prova. O MDB, ele era o Movimento Democrático Brasileiro, e ele era um dos partidos permitidos no bipartidarismo. Ele era um movimento que já estava ali no meio do militar. Eu desconfiaria da A. Eu acharia, mano, essa A, não sei não, acho que não, sei lá. B, a resposta a um processo inflacionário que corroía o poder aquisitivo das camadas populares sem que houvesse a contrapartida de reelevações salariais. Pessoal, em 1973, certo, começou uma decadência, uma crise econômica no Brasil, por causa que o milagre econômico, que é muito famoso no período militar, estava começando a ficar ruim. E em 78, pessoal, já estamos aqui começando uma grande crise econômica que vai se desembocar nos anos 80. E aí, você viu que no texto ele disse, pessoal, aqui, ó, eu vou colocar até com outra cor, para você pensar aqui, ó, ele colocou aqui, ó, o movimento do custo de vida, CVC. Imagina, pessoal, que mães, certo? Que mexe com o orçamento da casa, beleza? Estão reclamando do custo de vida. Será que a inflação não subiu? Poxa, eu acho que assim, eu não estou falando que essa questão foi fácil. Será que na interpretação não daria para a gente pensar que a B poderia estar certa? Eu deixaria a B aí. C, um desdobramento da estratégia da esquerda armada. Não. Esquece, pessoal, já está errado. Esquerda armada, que manteve a guerrilha e adentrou os movimentos sociais, passando a influenciá-los. É um movimento de mães da Igreja Católica, esquerda armada, erradíssimo. Pessoal, dava para eliminar essa B, dava para eliminar a C, desculpa. D, o resultado do enfraquecimento das lutas de oposição na política institucional, o que levou os trabalhadores a construírem alternativas populares.
foi o resultado de um enfraquecimento das lutas de oposição à política institucional, o que levou os trabalhadores a constituírem uma alternativa popular. Bom, eu colocaria uma interrogação nessa também, porque eu tô pensando como aluno, tá, pessoal? E assim, ele quis dizer aqui que as lutas armadas foram enfraquecidas e aí, então, levou os trabalhadores a construir alternativas populares. E essa alternativa poderia ter sido um movimento de mães, Clube das Mães, sei lá, eu deixaria a interrogação. E uma consequência da política econômica do período do milagre, que resultou em retração econômica e decrescimento do PIB, beleza? E decrescimento do PIB, certo? Então você está pensando o seguinte, o movimento citado no texto foi. Repare que ele está deixando assim, a questão complexa. Por quê? Porque a E diz que, assim, que este movimento ele é uma consequência da política econômica do período do milagre. Mas a política econômica do período do milagre é positiva. Aí ele está dizendo que o milagre resultou em uma retração econômica e o decrescimento do PIB. Tá, isso vai acontecer depois. Olha, essa aí tá boa, certo? Mas lembra que ele perguntou o movimento citado foi. Ele está perguntando, pessoal, o movimento. E o movimento, é o movimento do custo de vida. Nesse caso, pessoal, a resposta é a B. O movimento foi a resposta a um processo inflacionário que corroía o poder aquisitivo das camadas populares sem que houvesse a contrapartida de elevações salariais. Certo? Então, o movimento, pessoal, de pessoas reivindicando aqui que o custo de vida estava alto. Aí, ela está complicada. Dá para anular essa questão? De maneira alguma, não dá. Se alguém falar que vai entrar com recurso nessa questão, não vai ganhar, porque a pergunta foi bem clara, o movimento citado foi, certo? Aí diz, uma consequência da política econômica do período do milagre, que resultou em retração econômica e decrescimento do PIB, a política econômica do milagre foi positiva em certo momento, mas aqui ele está falando claramente, pessoal, que esse movimento no texto incorporou outras forças políticas, cresceu o número de articulação, em 78 colocou nas ruas 20 mil pessoas, em um ato público realizado na Praça da Sé, em pleno período militar. Então, em 73, pessoal, ele foi criado aí como, assim, a grande ideia era de que lá no auge do milagre econômico, quem estava ganhando dinheiro era só os ricos, os pobres não estavam. Então o milagre era só para alguns. Olha, eu percebo que assim, para a questão ficar média, você tinha que conseguir ter um bom conhecimento sobre esse momento. Mas eu achei essa questão difícil, mas foi a única difícil até agora. Beleza? Tinha que ter uma interpretação, um contexto e uma questão assim bastante complicada, beleza? 41, vamos ver a 41. Leia o texto a seguir. Tancredo Neves apoiou a campanha das diretas já, pela volta da eleição direta para presidente. Porém, entendia que o caminho viável para a vitória da oposição seria o voto indireto no colégio eleitoral, conforme relatou em 1983 no Jornal do Brasil. A campanha pelas diretas é necessária, mas lírica. E o PMDB necessita instrumentalizar-se para a negociação possível. Guilherme Mazzu e outros, há 40 anos morria Tancredo Neves, peça-chave da redemocratização. O contexto político em questão resultou. Pessoal, aqui então, a prova de soldado contemplou os 4 temas do edital. 1. Uma questão de Era Vargas, uma questão de Constituição, uma questão de período militar e de movimento social do período militar e uma questão aqui, né, de redemocratização. E boa questão, colocando o Tancredo Neves como peça, né, de articulação para a abertura política. E a pergunta é bem clara, o contexto político em questão resultou. Qual foi o resultado desta campanha das diretas já, né, que estava acontecendo ali no final do período militar?
Vamos ver as alternativas. As alternativas têm que se encaixar no contexto, tá? A diz, no fracasso das negociações entre Tancredo e os militares, o que empurrou o político mineiro para uma base social de esquerda em busca de voto e apoio. Não, pelo contrário, o Tancredo foi eleito e ele era o candidato assim mais mediano possível do MDB para conseguir. Todo mundo sabe disso, não foi um fracasso. Ele conseguiu, ele foi eleito, então não foi um fracasso. A A está errada. B, na perseguição dos militares a Tancredo, na medida em que ele se tornou o principal líder da oposição ao regime militar, o que resultou na cassação de seus direitos políticos. Erradíssimo. O Tancredo foi eleito presidente. Ele não assumiu porque ele morreu, mas ele foi eleito, ele não foi cassado. Está errado. C, na eleição direta de Tancredo à presidência, ainda que a esquerda tivesse algumas desconfianças em relação ao candidato, considerado muito conservador. Não, pessoal, não foi eleição direta. Ele está falando da campanha das diretas, mas a eleição não foi direta, a eleição foi indireta. É um clássico, todo mundo sabe disso. Quem estudou o assunto, é um assunto para soldado saber. Ou seja, houve a campanha, mas não passou no Congresso, e o Tancredo foi eleito indiretamente. Então a C está erradíssima. T, na ampliação das lutas sociais que fortaleceram o apoio à candidatura de Tancredo, transformando-o no primeiro presidente civil a cumprir o mandato desde o início do regime militar. Eu creio que essa D daria um pouquinho de trabalho para alguns. Teve gente que poderia optar pela D, lembrando que o Tancredo foi eleito, e ele foi eleito como primeiro civil depois do período militar, mas o problema é assim, ó, a ampliação das lutas sociais que fortaleceram o apoio à candidatura de Tancredo, certo? A questão resultou, certo? E na derrota da emenda das diretas já no Congresso e na eleição indireta de Tancredo Neves como primeiro presidente civil depois de 21 anos do regime militar. Perfeito! Se você tivesse uma dúvida na D, você ficaria totalmente com a E. E a E tá perfeita, pessoal. É um clássico essa, hein, pessoal? Já caiu isso em outras provas de soldado, hein? Já caiu isso. E a resposta quase idêntica. Ou seja, foi um sucesso de campanha as diretas jaz na rua, mas não passou no Congresso e o resultado foi a eleição indireta do Tancredo. Tá certíssima aí. E o erro da D, pessoal, é que não ampliou as lutas, pelo contrário, não passou. Ou seja, o resultado que eles queriam que fosse que a campanha das diretas tivesse o resultado positivo para conseguir a eleição indireta, não aconteceu. Então a D fica errado por causa disso. E a E, pessoal, ela está certíssima. Eu julguei essa questão nível médio. Por quê? Porque você poderia ficar com dúvida na D. Você eliminou facilmente a ABC, ficaria com dúvida na D e ficaria com a E. Mas eu achei de boa. Então, pessoal, das 6 questões de história, eu achei apenas uma difícil, que foi a do período militar, e uma mediana, que foi essa 41. 4 questões estavam fáceis e dava para acertar. Beleza? Então, beleza, ó, essa foi a minha análise aqui da prova de história de soldado. Vou fazer as duas de atualidade, porque dá para a gente fazer de boa essas duas de atualidade, pessoal. Ó, aqui, ó, é a questão 48 e 49. Vamos fazer aqui rapidinho? Atualidade, vamos ver, ó. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação publicou em junho de 2025 a versão final do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que estabeleceu as diretrizes para o desenvolvimento ético e sustentável da inteligência artificial no país até 2028. O plano prevê 23 bilhões em investimentos públicos e privados, distribuídos entre ações de curto prazo e programas estruturantes de médio a longo prazo. Aqui deu apenas uma informação de que o Ministério da Ciência e Tecnologia vai investir aí, né, para fazer aí um plano que estabelece as diretrizes para o desenvolvimento, né, do uso das inteligências artificiais no Brasil. Isso é apenas uma informação, o texto apenas te deu uma informação. Entre os pilares do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial está o D. O D, né? O que, pessoal? Bom,
Quem não soubesse totalmente do assunto, daria para ir para eliminação? Daria. A diz, ó, permitir a livre exploração de dados pessoais por empresas estrangeiras. Claro que não, meu. Claro que não. Isso aí não precisa nem ter de conhecimento. Não vai, você vai dar os dados para vocês, para empresas estrangeiras? Não, erradíssima. B, garantir a soberania tecnológica nacional com inclusão social. Ó, você ficaria assim, pode ser, né? Pode ser, pode ser, pode ser. C, concentrar a pesquisa em inteligência artificial no setor militar. Pessoal, você vai concentrar a pesquisa de inteligência artificial no setor militar? Você vai usar a inteligência artificial? Não, você tem muito material humano e precisa de material humano para fazer pesquisa. D, ampliar o uso de sistemas automatizados, desconsiderando impactos ambientais. Olha que coisa horrível, pessoal. Você está falando de um país que sabe que existem impactos ambientais, aí você vai permitir o uso de inteligência artificial desconsiderando os impactos ambientais? Claro que não. E promover a substituição de empregos humanos por... Putz, cara, eu achei essa questão ridícula. Você ia por eliminação e ficaria caber. Cara, era só ler com calma. Você não precisa saber nada do que isso que foi falado aqui. Você precisa apenas ler com calma e eliminar as alternativas. Ridícula essa alternativa, essa questão 48. Dava para acertar. Mais que fácil, um presente da prova. Você começou a prova com uma questão. 49. Observe a tabela a seguir, elaborada a partir de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, acerca do número de queimadas no Brasil, e leia o texto. Bom, aqui tem dados, pessoal, comparativo histórico, 25, ó, 18 mil, olha 24, ó, 60 mil, 23, 28 mil, 22, 47 mil, 50 mil. Então, teve uma queda, um aumento exponencial em 24 e uma queda em 25. Certo? E o recorde anterior, pessoal, era de 21 mil em 2013. Então foi subindo e depois agora teve uma queda. Veja que 25 ficou abaixo do recorde de 21. Bom, é alguma informação que nós tiramos aqui da tabela. Aí diz o texto 2. O governo federal afirma o aumento anual de 26% no número de brigadistas de órgãos federais, a ampliação de 75% da capacidade de transporte de agentes e assinatura no decreto número 12.189, que aumenta as punições por incêndios florestais no país. Olha que interessante, uma questão sobre os incêndios florestais, uma questão bem atual mesmo, né, a ser discutida. Com base nas informações apresentadas nos dois textos, o resultado mostrado na tabela expressa uma. Então você percebe, pessoal, que houve aqui uma diminuição nas queimadas, certo? No texto 1, houve um aumento, depois uma diminuição, e o texto 2 diz que o governo federal afirma o aumento anual de 26% no número de brigadistas, ou seja, pessoas que vão trabalhar, brigadistas federais, para ampliar aí, né, em 75% a capacidade de transportes de agentes e assinaturas de decreto, que aumenta as punições por incêndio. Então, há uma atuação do governo em querer diminuir as queimadas. É disso que o texto 2 está falando. Pessoal, eu apenas interpretei na questão 49 a tabela e o texto, beleza? E aí, o que isso expressa? Diz efetividade ampliada nas ações de prevenção e combate ao fogo no país. Se você olhar a tabela, você teve um grande, o pico maior. O recorde era 2013, com 21 mil, certo? 410. Chegamos no número altíssimo em 2024 de 68 mil. E depois esse número caiu para 18, abaixo do 21. Foi um sucesso? Foi um sucesso. E é isso que a diz. Houve uma efetividade ampliada nas ações. E o texto 2 está dizendo exatamente isso, que o governo fez ações para evitar as queimadas. Então, já daria para você deixar uma setinha de que a pode estar certa. B, redução temporária das queimadas em razão do aumento de atividades agropecuárias. Então, pessoal, ele pediu para você ler os dois textos e interpretá-los. Você fez isso. Não dá para abstrair do texto a ideia de que foi uma redução temporária. Não dá. É isso que o texto não está dizendo, não tem nada de temporário. O texto te deu dados. Então, eu eliminaria a B por essa ideia de redução temporária. A C diz, subnotificação forçada de incêndios por pressão política em regiões remotas. Cara,
Olha, é sempre uma dica que eu dou em história, ou às vezes também serve para geografia e para atualidades. Pessoal, ele te deu 2 textos muito claros, ele te deu textos que são gerais, e ele coloca uma alternativa extremamente específica. Ó, subnotificação forçada de incêndios por pressão política em regimes remotas. Não dá para abstrair nada disso do texto, pessoal. Não dá, não tem como. Então, se você tivesse que tomar uma decisão, até então a melhor decisão é a A. A B, não consigo abstrair isso. A C, desculpa. A D diz, queda abrupta das atividades agrícolas que costumavam usar fogo controlado. De novo, o que eu estou percebendo nessa questão, pessoal, é que todas as alternativas vão para uma linha de especificidade que não dá para abstrair pelo texto, e a resposta certa, ela é o geral que o texto exige. Então, não consigo ver nada disso na questão aqui, lendo a D. Aí diz, mudança no regime de chuvas, cujo aumento recorde reduziu o foco das queimadas. Galera, ficamos com a A. E é a resposta certa. Efetividade ampliada nas ações de prevenção ao combate ao fogo no país. Era uma questão geral, a resposta tinha que ser geral e dava para ficar. Eu não vou dizer que ela é fácil, pessoal, porque você teria que ter sangue frio, vou colocar ela como mediana, porque você teria que tomar uma decisão baseada na sua boa leitura. E aqui, nessa questão, a exigência de boa leitura e interpretação. Gostei da questão, não foi uma questão ruim, não. Bom, pessoal, com isso, a gente deixa aí mais uma análise de prova para vocês estudarem, contemplarem, certo? Foi uma boa prova, gostei dessa prova de soldado, direta, limpa, a VUNESP com a sua clássica forma, né? Gostei da prova, tá? Então, se você gostou dessa resolução também, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações, compartilhe o conhecimento e até a próxima resolução. Tamo junto, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.